Mas é assim mesmo. Como então, lá em Jeremias? Não, em Isaías. Isaías. É. Olha, o 51, que a gente parou no 50. Aí tem o 51. Semana que vem vai ser o 52. Na Páscoa a gente vai ter o 53, que é o capítulo que está anunciando a morte de Cristo. Né? É maravilhoso como a gente vê que as profecias estão batendo assim direitinho, né, com o Novo Testamento. Sim. Agora, esse 51, o capítulo 51 de Isaías, ele retoma de novo, desde o início, ele retoma, praticamente a gente vai ver, a partir de Abraão, depois do dilúvio, né, quando a humanidade realmente foi abençoada, na verdade, por Deus, né, porque até o dilúvio foi bem, de Adão até o dilúvio, porque ele teve que matar todo mundo pelo dilúvio, foi bem difícil. E a partir do dilúvio, na verdade, também demorou um tempo, né? Quando a gente vê o Abraão, ele é um filho que vem de Sem, né? Da descendência de Sem, que é a mesma descendência de Jesus, depois, claro. Mas se passaram quase 10 gerações até que o Senhor realmente chama Abraão para ser o herdeiro, né? Quer dizer, para ser o início, não herdeiro, o herdeiro de Deus, ele recebeu essa promessa de povoar a terra, né? Mas demorou também, porque o homem era muito rebelde, eles serviam Deus, até o Abraão estava servindo também Deus estranhos, né? Era mais a lua, na verdade, naquela época, esses deuses, era o deus Luna, porque via dos astros, né? Eles tinham essa coisa, os astros, porque quando você pensa, o sol é quente, né? Quando você não tem noção de Deus, quando Deus ainda não chamou ninguém, como que você vai saber que existe Deus? Você não vai saber, né? Ele sabia através do Noé, que ainda tinha dado uma educação, mas tinha se passado desde os 100, quase 9 gerações. Então, ele estava já todos... Não tinha nem a Torá ainda nessa época. Não, nada. Eles tinham se desviado, hein? Deus chamou Abraão, então, para iniciar toda essa benção que a gente conhece hoje, né? O capítulo 51, ele vai fazer... Ele é um pouquinho extenso, mas não aguenta muito profundamente, porque senão vai durar demais, mas a gente vai perceber, nesse capítulo 51, que a gente vai ter toda a progressão desde o chamado de Abraão até a profecia da vinda de Cristo. Então, num capítulo só aqui, ele resume bem, na verdade, toda a palavra, né? Até a vinda de Cristo, a graça através de Cristo, né? É verdade que são capítulos, todos esses capítulos que a gente que eu estou pregando lá, que eu usei a Quaresma, como pretexto para pegar esses 5 capítulos antes ou 4 capítulos antes da profecia da crucificação de Jesus Cristo, os 53, eles são poucos pregados, né? Porque eles são um pouquinho difícil de entendimento. Então, eles não são muito levados, não são muito pregados. Também tem várias interpretações, mas a gente não deveria ter várias interpretações, porque na verdade está escrito uma coisa, está escrito essa coisa. Agora, claro que se a gente lê assim, a gente não entende. É como as parábolas, a gente precisa realmente receber a sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para poder entender do que se trata. Mas uma vez que a gente entende, que a gente vê, fica tudo bem, muito claro, né? Então vamos começar. Vamos ler então o capítulo 51 de Isaías, versículo 1. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Aqui ele já está se interessando, Isaías, o profeta, as pessoas que buscam, né? Porque não adianta, isso é muito importante, esse início aqui, porque ele nos dá um exemplo, assim, a seguir. Porque não adianta falar, a gente às vezes fala assim, não, porque tal fulano cega o mundo, faz assim, a gente quer empurrar goela abaixo o evangelho, não as boas novas. Não adianta. Ele tem que querer, ele tem que buscar, né?
Então, se a pessoa não busca, não adianta querer falar de Jesus. Se eu não quero uma coisa, eu quero saber disso, não quero. Se eu sei que eu não vou praticar mesmo, se, por exemplo, um mormon pratica dentro da religião, vem, ou seja, às vezes um católico mesmo, não, vem, se converta aí, eu não vou. Entendeu? Então, a primeira coisa é que o Espírito Santo, ele já, a pessoa já se deixa tocar pelo Espírito Santo. Porque quando o profeta se endereça a alguém, é, ele recebeu por profecia, né, do Espírito Santo. Então, a quem ele vai se interessar, também o Espírito Santo vai trabalhar. E como a gente agora, quando a gente vai evangelizar, por exemplo, a gente vai, do mesmo sentido, a gente vai reparar quem está querendo, quem não quer. A gente está falando disso na hora que a gente está vindo para cá. Então, são confirmações. Isso é evidente. A gente vê o tanto de pessoas que a gente está aqui, o tanto de pessoas que já passaram por aqui. Então, adiantaria a empurrar goela abaixo? Não. O que eu poderia ter feito para segurar o pessoal é animação. É fazer aqui uma recreação. A cada domingo inventar alguma coisa para o pessoal se animar. E depois, como eles fazem, porque se vem só com a palavra, o que tem que ser feito, aí as pessoas não, a maioria, as que não são interessadas, não ficam. Para cativar as que não são interessadas, a gente tem que fazer outras coisas. Isso a gente, claro, se recusa a fazer. Né? Então, ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olham para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira da onde foram extraídos. Esse aqui é tão maravilhoso, mas quando a gente lê assim, eu não entendo. Realmente é complicado. Eu pesquisei muito, também coloquei muito na frente do Senhor para ter o entendimento, encontrar pesquisando. Aí eu vou continuar, só o outro versículo para entender melhor. Se pensam em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz a sua nação, a Israel, né? Então, se pensam em Abraão, seu antepassado, o Abraão veio justamente era o primeiro que foi chamado. Ele estava servindo ídolos de pedra. Ele estava escultando ídolos de pedra, que era a lua, tudo esse tipo de coisa, astros. Ele estava adorando. Eu não trouxe aqui, mas eles tinham altares assim, quadrados, elevados. Eles tentavam chegar mais perto, um pouquinho desses astros, adorava a lua. Então, aqui ele fala: olham para a rocha de qual foram cortados. Por quê? Porque eles esculpiam ídolos antes, e serviam esses ídolos por 10 gerações depois do Noé. Para a pedreira de onde foram extraídos. E Deus foi os chamar, os extraiu dessa idolatria. Hein? Deus chamou Abraão e Sara para eles sair dessa idolatria. Se pensam agora em Abraão, seu antepassado, em Sara, que deu luz à sua nação. São os primeiros que deram luz agora o que a gente é hoje. Hein? Abraão era apenas quando eu o chamei. Era uma pessoa só. Mas o abençoei e tornei uma grande nação. Como é maravilhoso, hein? Ele o chamou, abençoou, deu a promessa, a gente vê em Gênesis, em vários outros lugares. Não, em Gênesis, não. Em Gênesis. Ele promete fazer crescer o povo tanto quanto tem grãos de areia, hein? Uma nação gigantesca. E realmente aconteceu. Aí, Sara que deu luz à sua nação. Abraão era apenas quando eu o chamei, mas eu o abençoei, eu o tornei uma grande nação. E realmente foi uma grande nação. Foram milhões. Até quando eles foram no deserto, né, por 40 anos, eram milhões. Era gigantesco, mas essa nação virou nada, porque depois rejeitaram justamente a Jesus e se desviaram. Né? O versículo 3. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Sião é Jerusalém, é Judá. Hein? Ele fala assim, voltará. Por quê? Porque na época que ele escreveu isso, o profeta Isaías, eles estavam já no cativeiro. Eles já tinham sido deportados. Não, peraí. Acho que sim. Eles eram no cativeiro
Logo, talvez uns 50 anos depois, eles já iriam ver que o Senhor ia os libertar, né, do cativeiro. Ó, mas o Senhor voltará a consolar Sião, porque Jerusalém foi destruído. Seu deserto florescerá como Éden. Sua terra desolada, que tinha sido destruída, né, por Nabucodonosor, quando foram lá os fazer cativos, isso, para a Babilônia. Então foi tudo destruída. Jerusalém foi saqueada. Ele pegou tudo do templo, de tudo, né? O ouro, é tudo. Aí ele fala aqui, o Senhor voltará consolação, terá compaixão das suas ruínas, seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim, do Senhor, aqui está escrito em parênteses. Ali haverá alegria e exultação, cânticos de gratidão encherão o ar, o que não acontecia jamais não, hein? Durante todo o cativeiro, eles sofreram bastante, né? Porque tiveram que viver do jeito que os outros viviam, adorando ídolos, esse tipo de coisa, adorando até se curvando na frente de estátua, né? De Nabucodonosor, eles tinham que adorar, esse tipo de coisa. Só alguns que não quiseram adorar, né? Mas o resto do povo foi lá. Ali haverá alegria e exultação, cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, agora aqui, a gente já vê um pouquinho a volta de. A gente começa a ver a graça nesses versículos que vão vir. Ouça-me, povo meu, escuta-me, nação minha, pois minha lei será proclamada, e meu juízo se tornará luz para as nações. Essa aqui já é uma nova. É a graça, hein? Minha luz é já Jesus que está vindo aqui. Que a gente pode imaginar, né? Que se trata de Jesus. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho. A salvação vem por quem? Por Jesus, hein? Meu braço forte julgará as nações. Isso aqui a gente já pode até ver depois da Armagedon, depois de Gog e Magog, o juízo, hein? A volta. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Como os judeus tinham rejeitado, e têm rejeitado Jesus até hoje, a maioria, então ele fala aqui que as terras distantes, que são os bárbaros, né, que somos nós, todas as terras distantes olharão para mim, em vez dos judeus, só do povo de Israel. Então é toda a terra, né, que começa a ir a olhar para Jesus, a receber a salvação. A gente não era nem previsto. Porque Jesus era só para o povo dele. Exatamente. Né? A gente era. Jesus veio para a salvação do povo, dos judeus. E depois, como eles rejeitaram Jesus, eles mesmos abriram a porta para a gente. Que não era do povo que não era o povo escolhido, mas era já profetizado. Na verdade, está ali profetizado, hein? Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso para a salvação. Levantem os olhos para os céus lá no alto e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma peça de roupa. Quando ele fala, levantem os olhos para o céu lá no alto e olhem para a terra embaixo. Isso a gente pode ver, não é? Da igreja. A gente olha para cima, porque só a gente vai ver o Senhor. Está escrito no arrebatamento da igreja. Porque depois vai ter as batalhas e tudo, Armagedon, depois Gog e Magog, todos esse sangue, essa batalha. Aí vai voltar Jesus com a igreja para a ressurreição dos ímpios, né? Dos mortos. A gente, junto com Jesus, ou Jesus junto com a gente, melhor, vai julgar o resto que vai ressuscitar e ser jogado. Exatamente. Então, quando a gente lê isso, se a gente pensa um pouquinho, levantam os olhos para os céus, lá no alto, e olham para a terra embaixo depois. Os céus desaparecerão e a terra se gastará. O que está escrito, que a terra desaparecerá em fogo, hein? Em chamas, antes da Nova Jerusalém.
os habitantes da terra morrerão como moscas na minha salvação, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Essa aqui é a vida eterna para a gente. Como é maravilhoso, hein? Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado. É de novo, é quem quer a justiça. Os outros nem querem saber. Mas nós que queremos a justiça, que sabemos as coisas erradas, as coisas certas, é que a gente escolhe as coisas certas, como tem muitos que sabem também o que é certo e errado, mas escolhem o errado, porque é mais fácil, porque é mais lucrativo, porque é tudo. Tem muitas coisas que, mas que não faz parte da justiça de Deus. Né? Então, ouçam-me vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que tem minha lei no coração. Agora, a gente não fala mais da lei de Moisés aqui, né? É a lei dos preceitos de Cristo. Né? Seria, na verdade, a gente poderia falar, mudar essa lei para a Bíblia. Só que o profeta não poderia imaginar isso. Não. Mas seria, para a gente, a lei é isso, é a Bíblia. Né? E principalmente o Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Ouçam-me vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que têm a minha lei no coração, não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temem seus insultos. O que acontece hoje? Não é? Isso aqui é bem hoje. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temem seus insultos. Eu vou te falar. Eu vi um negócio na TV, no YouTube ontem. Era um ateu e não. Um pastor e 25... Não ateu, eu vi também isso aí. Não, era 15, um pastor é 15 macumbeiro. É terrível. Você conseguiu assistir até o final? Não. Mas não assisti até o final. Eu assisti essa aqui, assisti até o final. Essa aqui é 25, 25 ateus. Essa aqui eu não assisti até o final, dos 24 ateus. Porque era tão. Eles se agitam. Esse argumento faz tudo, ele sabe que é nada e continua no argumento. Agora, os macumbeiros, eles querem falar da Bíblia, porque tem uns que falavam que era ateu. Aí ali foi muito legal. Muito, não legal, muito inteligente. Esse é um pastor do Nordeste, né? Que ele fala bem, tem uma barbona. Não é esse. Eu sei qual que você está falando. Não. Essa aqui também foi. Ele é muito inteligente. Essa aqui é. Aí ele falou assim, mas como que você está falando que você é ateu? Então, você está falando que você faz macumba? Então, você não acredita em Deus, você não acredita também em Satanás. Mas é verdade. Nem na macumba, nem nos espíritos, porque você é ateu, então você não pode acreditar em nada. Aí fala, não, porque às vezes é assim. Então, realmente foi muito interessante, porque eles vêm com a Bíblia, que a Bíblia está errada nisso, também está cheio de idolatria. Mas era no Antigo Testamento. Então, foi muito bom. A gente, realmente, como cristão, a gente recebe esses perseguição, entre aspas, realmente de todo mundo. Porque hoje é claro, ele tinha um negócio que estava escrito aqui, macumba não mata cristão. Porque tem muita gente cristão. Que tem um medo disso, né? Que tem medo. Na verdade, são crentes, não são cristãos, são crentes tanto quanto como o diabo. Porque o cristão mesmo, ele tem o Espírito Santo, ele foi ressuscitado pela ressurreição de Cristo, ele não pode ter medo, porque ele venceu a morte junto com Jesus. Esse aqui é o que eu publiquei até hoje de manhã na mensagem. Que a gente já ressuscitou, a gente já faz parte. Então, a gente já vê o diabo de cima. Então, é impossível a gente ficar com medo. Essa é uma questão de fé. Então, se a gente perca a fé, que talvez essas entidades espirituais elas são mais fortes que a gente, então vão até ser, porque realmente é uma coisa de fé. Não pode perder a fé que Jesus venceu. E a gente só crê em Deus. A gente Sim. não tem como crer nisso. A gente não precisa crer em sei lá quantos demônios, ou que eles falam de. Eles não chamam de demônio, mas eles falam de entidades, sei lá. Eles têm um para ir uma coisa, o outro para ir uma coisa. A gente tem um Deus que está em cima de todos esses outros. Para que procurar o soldado se você pode falar com o general? Uhum. Não é? Foi o que eu estava falando para vocês.
pra gente entender o que a gente tem que para as imagens, até É o católico, né? Exatamente. Tipo, é uma coisa que não. E não bate. Não faz nexo. E a gente vai conhecer bem o Espírito Santo que está em nós. Sim, claro. A primeira coisa que eles reconhecem. Aí você tem um testemunho disso, né? Como se chamam lá. Ele não conseguiu profetizar. Né? Que eles reconheceram o Espírito Santo e falaram, não, aqui não dá para fazer, porque... Essa bruxa lá fazia espíritos, de repente ela perdeu todas as forças, ela olhou nesse amigo que tinha convertido 1 ou 2 meses antes. Eu já vi muito. E ele falou, eu não posso mais trabalhar, porque você tem muito forte. uma força maior que a minha. É Deus. É maravilhoso isso. Mas a gente tem que ser muito ciente disso, porque é uma realidade. A gente tem esse poder, né? Não é a gente, é o Senhor, mas é através da gente. Ele usa a gente. Aí, não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fosse uma roupa, o verme os devorará como se fosse um lã. Minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Eles todos serão destruídos, devorados, como verme. Nós, porém, continuaremos sempre vivos de geração em geração, quer dizer, para a eternidade, né? Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso, levante-te, como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez o caminho no fundo do mar, para que seu povo atravesse? A gente tem que lembrar tudo isso mesmo. Ele sustentou, ele matou todos esses perseguidores, que eram os egípcios, que vieram atrás. Eles encontraram rodas no fundo de mar. Eu vi esse negócio. Você viu também? A carruagem dos soldados egípcios. Dentro do mar. Lá onde eles atravessaram, onde está relatado que atravessaram, lá no fundo. Encontraram 400 e poucas rodas de pedaços de carruagem, escudo egípcio. Do egípcio. Então, mas é verdade, dá arrepio. Imagina, né? Você vê tudo acontecendo. Porque quando a gente lê assim, é fundo lá o mar, né? Então, quando ele fala que ele abriu um caminho nas águas, muitas vezes as ilustrações elas mostram o fundo do mar, mas não era um caminho em cima das águas, com paredes de água, mas era um caminho praticamente reto. Era água que ficava dura praticamente, assim eles podiam passar, eles não desceram, porque é muito fundo. Eles não precisaram descer. Subir nada. Eles foram direto, atravessaram o mar, ele se abriu para eles atravessar, e quando os outros vieram, ele se fechou, tudo afundou. Como uma maré, né? Às vezes a maré fica aquela areia, né? Exatamente. É como tipo uma maré, exatamente. Não precisou abrir o mar até. Não, ele se abriu mesmo, deu o caminho. Mas teve paredes de águas, porque os outros foram engolidos. Então, se foram engolidos, é que tinha realmente muita água para passar por cima. Mas talvez não tanto quanto a gente imagina que eles tiveram que ter chão duro. Porque, de qualquer forma, o chão não é duro no fundo do mar. Ele deve ser tudo lama, sei lá o que é. Se é terra, se é pedra, pode ser duro, mas se não for pedra, deve ser muito resíduo de tudo cheio de coisa. Eu acho que é porque assim, o ser humano vai mais além, né, nas coisas. Lógico. É mais imaginável que a maré baixou, o pessoal passou e depois a maré subiu. Sim, mas só que aí você não consegue atravessar até lá. Porque a maré... Ficou duro também a água para ele descer. Era preciso... Porque a maré é o mar que avança, certo? É que depois que recua, mas ele está lá. Então, para atravessar até o outro lado, tem um mar. A maré é só E é muito grande o mar também. Tem uma hora do dia que você consegue... é verdade, né? Você consegue passar. Tem uma hora do dia que você não consegue. Mas lá é pouca coisa. Não, mas lá não é onde os egípcios... Sim, mas lá é verdade. Tem lugares... Por exemplo, tem lugares onde você pode atravessar. Essa aqui tem muitos lugares do mundo. Você consegue chegar em ilhas, ou coisa assim, ou do outro lado. Porque a maré, o mar vai se retirando. Mas no lugar onde eles atravessaram, o mar é muito fundo. Acho que é 400 metros. É por aí. Então, é muito fundo, não é 30 metros, 20.
Então, é muito fundo. A maré, ela não vai até o fundo, entendeu? Porque a maré, ela pega onde a praia vai devagar, aí você vai abrir. Por aí, talvez uns 10 metros, certo lugar do mundo, mas não vai muito fundo. Então, desperta, desperta, o Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso, lembrando de tudo que ele tinha feito antes, hein? Levante-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão de Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar, para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, quando eles voltarão, entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Aqui tem que também abrir uma parêntese. Quando ele fala os que foram resgatados pelo Senhor, ele está falando dos judeus aqui, né? Porque ele está narrando todo o episódio justamente quando o povo judeu ele salvou o povo atravessando o Mar Vermelho. Aqui ele fala, os que foram resgatados pelo Senhor voltaram, são os 12 mil de cada tribo. Que a gente, 144. Exatamente, estão lá no Apocalipse, que é o remanescente do povo judeu. Porque o povo judeu vai ser salvo, mas só através desse remanescente, esses 144 mil. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão coroado de alegria sem fio. Realmente eles são, quando a gente lê no Apocalipse, eles voltam com todas as honras, né? A glória, que o povo de Deus é escolhido. Aí ele fala que coroado de alegria sem fio, tristeza e lamento desaparecerão e eles se encherão de alegria e exultação. Estarão louvando o Senhor, né? Sim, sou eu quem os consola. Porque então temem simples mortais, que murcham como capim e desaparecem. É verdade, né? Não tem que ter mais nada. Também não tem que ser atrevido ao extremo. Mas ele não tem que temer quando alguém vem nos perseguir, né? A gente tem que ser inteligente só. A gente também não vai, como a gente já falou, a gente não vai se entregar para a morte. Né? A gente ou vai talvez precisar fugir, ou lutar, mas a gente não tem que temer, porque a gente sabe que a gente é salvo. Vocês, porém, se esquecem do Senhor, seu Criador. Essa aqui é bem a igreja agora, hein? Israel que vira igreja. Vocês, porém, quando estou falando de igreja, é no Novo Testamento, somos nós, os cristãos. Se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Perguntando, hein? Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira dos seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome, morte não será seu destino, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugir. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca. Essa aqui ele está falando de Jesus. Pus minhas palavras em sua boca. Eu o escondi em segurança em minha mão. A gente viu já no outro capítulo, né, que ele guardava Jesus escondido na sua mão. Jesus sempre existiu, né? Sempre fez parte. Já a gente vê em Gênesis. Em Gênesis ele já estava presente. Só que ele guardou ele, escondeu ele, para ser revelado até no tempo certo, quando ele foi, ele nasceu através de Maria, e ele foi realmente o Senhor encarnado através de Jesus, né? Então ele fala de novo, pus minhas palavras em sua boca, no 16, eu escondi em segurança em minha mão, estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu que diz a Israel, tu és meu povo. Hoje a gente pode nesse caso aqui a gente poderia traduzir, tu és minha igreja. Quando ele vai desvendar Jesus, a gente está vivendo hoje a igreja. Então, hoje essa profecia já aconteceu. Hoje a gente pode ler, tu és meu povo, que é a igreja. Hein? Desperta, desperta, ô Jerusalém.
você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou-o até a última gota. E isso é quando Jerusalém foi destruído, hein? Não só porque tinham desobedecido, foram destruídos cativos, de novo em Babilônia. Não sobrou nenhum dos seus filhos para pegá-los pela mão e guiá-la. Duas calamidades a atingiram: a desolação, a destruição, fome e guerra. Esse aqui deve ser, desculpa, mas deve ser mais Armagedão, né? Quando Israel realmente é completamente destruído, é que o anticristo ele vai até pregar dentro do templo, né? No meio dos 3 anos e meio, antes da volta de Jesus, né? De Cristo para o juízo, para a ressurreição. Porque depois de 3 anos e meio de destruição, o anticristo vai ser revelado, né? Que ele se fazia passar por Cristo. Depois de 3 anos e meio vai ter a morte lá das 2 testemunhas, que eles vão matar, pendurar em praça pública, então depois de 3 dias ela se ressuscita. Então, aí, assim vai ser desmascarado o anticristo. Aí ele vai ficar doido, hein? É isso, exatamente. Aí vai durar mais 3 anos e meio, depois vai ter o juízo. Então, tem uns que falam que vai ter um milênio ainda, mas nós somos pré-milenaristas, na verdade. Não posso, porque senão não faz sentido. A igreja deveria voltar para a Terra para viver mais de novo 1000 anos na Terra. Então, isso não faz muito sentido, não. Então... que se a gente for passar tudo isso, nós vamos ser provados praticamente 2 vezes. Né? A gente é convertido e depois nós vamos passar por tudo isso também. Vai passar pela tribulação, mas depois... eu acho que um pouquinho nós já está pegando, né? As coisas sim, né? com certeza. Posso começar a ficar feio mesmo, acho que eu espero, né? Não, a gente não vai ter nada desse negócio do 666. A gente não vai ter que se preocupar com isso. Tá? A igreja já vai ter sido arrebatada. Isso vai ser só para quem fica. Porque quem fica naquele momento vai ter a possibilidade da salvação. Porque vai ter os 144 mil que vão estar lá, que ainda tem que são os remanescentes. Então eles vão pregar, assim, vai ter ainda alguma coisa. Claro que vai ser muito pouco, vai ser difícil, mas vai ter ainda a possibilidade de se salvar. Se salvar não, mas de encontrar a graça do Senhor saindo, desobedecendo a ordem mundial, na verdade. Vai ser mais difícil, né? Extremamente difícil. Extremamente difícil, porque os que vão ficar, eles vão até pensar que Cristo já está aqui. O milênio já começou. Porque o anticristo, o falso Cristo, por isso que ele fala a Jesus. Não acredito quando eles vão falar, que eu sou... Não é? Aqui estou... aqui já... Então, mas todos, eles vão acreditar, porque a gente não vai estar mais lá. Os cristãos, a igreja, não vai estar mais, ela já vai... Porque o arrebatamento da igreja, ele é invisível para os outros. Só os cristãos que vão... A gente vai encontrar o Senhor nos ares, está escrito, né? Então, os que ficam na terra não vão ver o Senhor. Eles vão vê-lo só no final, no juízo. Quando ele já está voltando para julgar. Exatamente, para a ressurreição dos ímpios. Essa ressurreição dos mortos cristãos já acabou. Entendeu? Vocês, vamos escutar. Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu, o Senhor seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem, meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca, o escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu que disse a Israel, tu és meu povo, que somos nossa igreja. Né? Vou recomeçar um pouquinho mais para... Mas vamos continuar assim. Tá. Desperta, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou-o até a última gota, não sobrou nenhum dos seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la. Das calamidades, 2 calamidades a atingir, desolações e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de vocês? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram
e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira. Sim, Deus os repreendeu. Isso é Gog e Magog, é justamente a ira do Senhor. E não tem mais como fugir, fazer nada. Ela vai ter mar de sangue, rios de sangue. Ele fala depois, se eu não colocasse, não sobraria ninguém. Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho, mas com essa ira do Senhor. Porque ele está falando aqui, vocês tomaram do cálice da minha ira. Então ele fala, vocês estão embriagados com a minha ira, vocês não estão vendo mais nada outro. Porque ele endureceu o coração, secou, né? Com as pessoas quando é desobediente, Deus vai endurecendo o coração e... Isso, é tudo o que ficou lá, eles quase não tem como voltar. Estão embriagados e não estão reconhecendo mais o certo do errado. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor, vejam, tirei das suas mãos o cálice terrível, não beberão mais da minha ira. Quando ele está abreviando, aí a gente também pode ver agora todo esse tempo que a gente vive, porque a gente não está vivendo mais na ira do Senhor, também não. Se a gente compara em relação, não falando agora de Gog e Magog que vai vir, mas em relação a todas as perseguições que o Senhor também deixa morrer muita gente na sua ira antes da vinda de Jesus. Sim. Então, é Jesus que mudou toda essa situação. Ele mandou, na verdade, para salvar o seu povo, não precisaria de Armagedon, não precisaria de Gog e Magog. Porque ele enviou Jesus para salvar seu povo, mas mais uma vez o povo rejeitou. Então, assim diz o Senhor soberano, seu Deus defensor, vejam, tirei das suas mãos o cálice terrível, não beberão mais a minha ira. Agora darei esse cálice aos que os atormentaram. E lhes disseram, pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Esse aqui é o juízo final, quando os perseguidores, ou perseguidores do Senhor, vão ser julgados. Vão ressuscitar e vão ser julgados. Então, a gente passou aqui, nesse capítulo 51, realmente desde Abraão, a gente fez uma recapitulação, em um capítulo, o Senhor deu uma recapitulação de toda a era pré-cristão, cristão e escatológica, apocalíptica. Então, até a Nova Jerusalém, que a gente podia enxergar aqui. Sim. Vou só orar, só para a gente acabar. Vamos orar, vamos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço pela luz que o Senhor nos dá, os ensinamentos, como a gente pode reconhecer, Senhor, na tua palavra, as coisas que de hoje, mesmo ainda que vão ainda acontecer. O profeta Isaías, ele não só foi um profeta messiânico, anunciando o nascimento e o sacrifício de Jesus, mas ele também já foi muito além, Ele já anunciou, a gente viu nesse capítulo, a vinda da Nova Jerusalém, a gente viu nesse capítulo a vinda